Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdenilson Modesto, eu sou o proponente e apresentador do documentário Bumba Meu Boi. Neste projeto, nós vamos mostrar para vocês a cultura do boi bumbá no município de Acará. Mas antes, nós queremos contar para vocês um pouquinho sobre a história do boi bumbá no Brasil. O nosso país, ele é rico em manifestações folclóricas. Dentre elas, nós temos o Bumba Meu Boi ou Boi Bumbá. Esse movimento folclórico iniciou no norte do Brasil e no nordeste e foi se espalhando por todas as cidades. E claro que no município de Acará também chegou a manifestação folclórica conhecida como Bumba Meu Boi. A nossa primeira história é sobre o boi de fitas da comunidade São João Batista, que fica localizada na ilha Maracujazinho. Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui na ilha do Maracujazinho, na comunidade São João Batista. Nós viemos conhecer o Boi de Fitas, essa que é uma manifestação folclórica aqui do município de Acará. E nesta região, esse boi é o maior sucesso. Vem conhecer com a gente? Não parava de falar, que caboclo falador me contou do lobisomem da mãe d'água do Tajades. Vocês sabem que a manifestação folclórica que é muito grande no Brasil é a brincadeira do boi bumbá. E aqui não é diferente. E eu vou conversar agora com a Márcia Santos, que ela, além de ser brincante, ela também faz parte, da equipe de produção do Boi de Fitas da comunidade São João Batista. Márcia Santos, obrigado por ter nos recebido aqui na sua região, na sua casa e, claro, aqui no movimento de vocês. Qual o teu papel principal hoje dentro do grupo, do movimento do Boi de Fitas? Figurino. Tu és a figurinista. É, ajudo na montagem de todo o figurino e na organização dos papeizinhos das crianças, da organização que conta uma história. Aí fico atenta para quem vai logo entrar, quem não vai, para não ficar muito. Então você é uma espécie de produtora geral ali nos bastidores. Mais ou menos. Agora, Márcia, o que o Boi de Fitas aqui da comunidade São João Batista tem de diferente dos outros boi bumbá? O que tu poderia destacar para nós? Nós trabalhamos com crianças. Eu acho que o fato de a gente levar as crianças para frente, a brincar junto com o boi, que a gente coloca elas para dançar, e muitas das vezes elas são muito inibidas, aí já é uma coisa diferente. A gente vai para outras histórias de boi, é mais adultos, poucas crianças. Então aqui as crianças, a gente trabalha principalmente com as crianças. Fazer com que ela goste de brincar. Voltamos até para uma muita referência de brincadeira de roda, de brincadeira mesmo entre crianças. Perfeito, então é uma cultura que ela resgata o passado, vive o presente e acena para o futuro. Isso. É isso, Márcia, muito obrigado, olha, perfeito, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Que Deus te abençoe, que a comunidade de São João Batista continue crescendo. Amém. E vamos para sempre, sempre e sempre levando a cultura do Acará, do Pará para todo o Brasil. Obrigada. Obrigado, Márcia. Eu converso agora com o Daniel. O Daniel faz parte da comunidade São João Batista e ele também está inserido no processo dos brincantes do boi aqui na ilha do Maracujazinho. Daniel, obrigado por ter nos recebido aqui na sua região. Obrigado também por já te agradecer por fazer parte desse movimento, que é um movimento muito grande no Brasil. E aqui no município de Acará não é diferente. A gente é que agradece de vocês estarem aqui para vir mostrar o nosso trabalho, mostrar como é desenvolvido esse trabalho aqui. Então, é um trabalho todo voltado para crianças, que visa desde o princípio trabalhar essa oportunidade da criança ter um espaço em que ela possa expressar sua criatividade, em que ela possa desenvolver habilidades, mostrar que ela tem potencialidades assim para dança, para o teatro, enfim, para música. Então, desde o início a gente tem esse propósito. Eu fui convidado pelo Douglas para fazer uma oficina de percussão aqui e fizemos a oficina, passei um final de semana aqui dando oficina para eles. Só que quando eu voltei para Belém, me deu uma inquietação. Por quê? Porque eu percebi que as crianças elas não tinham um espaço de brincar.
elas brincavam dentro do universo do mundo adulto. Era à beira do campo, era quando eles estavam nas festas aqui, então sempre tinha uma bebida, sempre tinha. Era um universo adulto, em que as crianças faziam parte disso. E não existia um espaço em que essas crianças pudessem existir, elas pudessem ser crianças, o espaço delas serem crianças. E assim nós fizemos. Eu disse para o Douglas, a gente precisa continuar com isso aqui. A gente não pode acabar só nessa oficina, né? Porque está faltando algo para essas crianças na Ilha do Maracujá. Pelo menos no Maracujazinho, né? Aqui no nosso Garapé. E surgiu o projeto Pré-Amar-Mirim. Só que o projeto Pré-Amar-Mirim, quando ele surgiu com a ideia de trabalhar um tema por mês. Até que nós começamos a observar que tinham questões que eles refletiam, que eles questionavam. E uma delas foi o camarão. Quando surgiu o camarão foi por isso, porque eles trouxeram para nós que não tinha mais camarão no rio. De repente nós começamos a observar que as garças começaram a tomar conta do Garapé de novo, né? Sempre tinha uma garça, e para completar, uma garça que não tinha uma perna. Ela ainda está por aqui, se a gente tiver sorte a gente encontra ela aí. E o que nós fizemos? Não, vamos botar a garça. Vamos trazer essa garça, mas essa garça ela vai representar o quê? A liberdade. Ela vai representar a possibilidade de você alcançar voos mais longos, mesmo tendo dificuldades. Não existia boi, sabe? Não existia boi, né? E foi se desenvolvendo. Eu digo, mas e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dialogar com isso? Tem que ter um carreador, tem que ter um motivo para isso acontecer. Aí foi aí que surgiu o Boi de Fitas. O Fitas ele surge para ser o motivo para essas outras coisas girarem em torno dele. O camarão gira em torno do Fitas, a garça gira em torno do Fitas, né? A gente respeita uma grande parte. Mas a nossa Catirina e o nosso pai Francisco, eles estão fora da história. E quem assume essa responsabilidade de guiar o processo todo é o Cazumbá. O Cazumbá, para nós, é aquele espírito da alegria, aquele espírito de desenvoltura, de expressividade, de expressão, né? E o Cazumbá organiza toda essa apresentação quando eles estão em cena. Em cena é ele que está ali. O nosso boi não morre. O nosso boi, a língua dele não é cortada. Ele é tão bonito, ele é tão gracioso, a gente chama ele de o pretinho mais cheiroso da ilha, né? Então, ele é tão gracioso que as pessoas ficam olhando tanto para ele que ele pega um quebranto. O boi não morre, mas ele pega um quebranto, né? Interessante. É essa questão, ele pega um quebranto. Aí tudo se desenrola. As índias vêm, dançam. Novamente, ele se cura o quebranto com a energia das crianças. São as crianças dançando ao redor dele que faz com que ele volte a brincar. Né? Não é uma feitiçaria, não é nada disso. São as crianças, é a alegria das crianças, que é a alegria que nos move. Né? Se eles estão felizes, se eles gostam, se eles estão satisfeitos, né? Quando a gente sai daqui, que a gente vai lá em Belém fazer uma apresentação, eles ficam tudo empolgados. Então, ver essa alegria deles é o que movimenta a gente. O Boi de Fitas ele é todo montado pelas mãos das crianças. A parte de papietação foram as crianças que fizeram, que a gente chama de alma do boi, né? Que são papéis coloridos, feitos colados pelas crianças mesmo. E aí o boi está aí esses 3 anos. Hoje nós temos um quadro de quase 20 crianças. Nós começamos com 15 crianças e hoje nós temos um quadro maior, com praticamente umas 20 crianças por aí. A importância do projeto para cá, para a comunidade, eu digo assim que é algo fenomenal, que é algo que mantém a comunidade viva. Ele tem essa importância de trabalhar esse resgate da cultura, esse resgate das coisas que nós tínhamos antes e que estão se perdendo, né? E hoje a gente já consegue fazer com que as crianças deem continuidade nesse legado aí. Faço parte do projeto Pré-Amar-Mirim, na comunidade de São João Batista. O meu envolvimento com o projeto é dançar, interpretar, cantar, um monte de coisas. Ele representa para mim hoje uma coisa muito boa. Porque antigamente a gente não tinha esse negócio de cultura, boi de fitas. E daí o projeto só foi crescendo. Certa vez de montaria eu desci o Paraná. Um caboclo que remava não parava de falar. Não parava de falar. Que caboclo falador me contou do lobisomem. Vocês acabaram de conhecer o Boi de Fitas da comunidade São João Batista, lá da ilha do Maracujazinho. Como vocês sabem, o município de Acará
é imenso em território e a Ilha do Maracujazinho fica bem em frente ao município de Belém. Agora nós vamos para mais um boi muito bacana, que é o boi da Mimica da Escola Isabel Barral, lá na Vila do Guarumã. Caiu no mundo, está mostrando a nossa cara. Atravessou pro outro lado do oceano. Ficou famoso meu valente boi de pano, que era só da velha Tupinabarana, que se apoiou na fé de seu Valdiviana. Mostra pro mundo seu folclore como é na Baixada. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a professora Claudete e a professora Selma. Elas que fazem parte da equipe que iniciou aqui os trabalhos do boi aqui nessa escola. E nós vamos começar conversando com a professora Claudete. Professora, muito obrigado por sua disponibilidade de nos atender. Eu é que agradeço, porque é muito interessante para nós, quanto escola e quanto participantes, né, do boi, da fundação especificamente do boi, ter o nosso trabalho elevado e reconhecido. Professora, nós queremos logo saber, o boi da Mimica ou o boi da Escola Isabel Barral iniciou em que ano? 15 anos atrás, quando a professora Maria Almirante Lima de Souza, que era conhecida popularmente como Mimica, né, ela tinha um anseio, né, de passar essa cultura para os nossos alunos. E aí, como é tradição aqui no nosso município, as festas juninas, né, faz as quadrilhas, aí um ano ela resolveu inserir na finalização da quadrilha a dança do boi. E a princípio não era esse aqui, tá? Nós tivemos todo um trabalho de construir um boi de caixa, né, como atrás de costureira, e enfeitamos tudinho, e eu lembro que o primeiro boi foi um boi de caixa de papelão. Bem pequeno. Dessas caixas de ovo, entendeu? Quando chegou na hora que a gente botou o boi todo enfeitadinho lá, até as crianças se surpreenderam, entendeu? E assim, foi uma coisa que deu certo, porque com o passar dos anos foi crescendo e é uma das atrações até hoje mais esperada na nossa festa da escola. Então, todos os professores que faziam parte do corpo docente do 1º ao 5º ano abraçavam a causa e faziam o boi acontecer, entendeu? Era difícil, mas a gente... Mas era muita gente de mão dada. Muita gente de mão dada. E os brincantes? Quem fazia parte ali, os brincantes? Eram pessoas da vila, eram alunos da escola, era mesclado? Nossa escola, ela atende várias outras localidades aqui perto, então todos os alunos que faziam parte da escola, mesmo não sendo daqui da vila, mas a maioria dos alunos sempre teve aquela expectativa. Quando começa o ano, ele já começava, vai ter a dança do boi, vai ter a dança do boi. Desvinculou da quadrilha e passou a ter só as apresentações da dança do boi. Então, começou com uma pequena apresentação, que vocês não imaginavam que ia ter essa proporção. Você fez parte lá desde o início com os demais servidores da escola. Aí eu pergunto, lhe peço licença um pouquinho e pergunto, professora Selma, aonde é que a senhora entra em tudo isso? Bom, quando eu vim para cá em 2013, 2012 mais ou menos, eu a priori fiquei ali no laboratório de informática. E eu já comecei a me aproximar do boi, a participar da ornamentação dele. Era realmente uma coisa pequena, era só aqui na escola, a gente já saía só de escolas próximas aqui. E aí, em 2014, eu fui para a direção da escola Isabel Barral. E, quando diretora, eu me apoderei de mexer com a licença das meninas, que me ajudaram muito, muito mesmo, sempre me acompanharam. Né? Aí a gente começou a pensar, né, e modificar, nós fomos modificando aos poucos a cara do boi, as apresentações, essa questão teatral, né? Foi com a minha vinda para cá que a gente começou a pensar em gravar, né, as falas. E nesse entremeio aí, eu chamei o Roberto Pantoni para vir nos ajudar aqui na parte de coreografia, porque a gente sentiu essa necessidade de ampliar, de fazer algo diferente do que todos os anos tinham. E a partir daí, a gente começou a dar uma cara nova para o boi. A gente começou a introduzir personagens novos no boi. Ele manteve a raiz. Ele manteve a Catirina. A gente tinha, todo ano a gente tinha a Catirina, a gente tinha o Pai Francisco, a gente tinha todos os personagens do boi. E a história, ela era mantida.
tinha tirada da língua do boi, tudo isso tinha. Mas aí começou a introduzir outros personagens. Eu lembro que teve um ano que tinha Matinta Pereira. A gente escolhia um tema, no início do ano, escolhia um tema e trabalhava em cima desse tema. E a partir dessa visibilidade, digamos assim, que o boi ganhou, a gente começou a sair mais. E isso entusiasmava mais ainda os nossos alunos a participar. Eles queriam mesmo. E nós começamos também a trabalhar com pessoas que já saíram daqui da escola, com os nossos ex-alunos. Ano passado foi o que a gente mais saiu. O ano anterior a gente já tinha saído para Concórdia. Mas ano passado, nós fomos para Abaetetuba, nós fomos para Bujaru, nós fomos para Belém por 2 vezes, né? Moju, esses municípios aqui próximos, né? Acho que o ápice mesmo foi ir para a capital então assim, a gente ganhou realmente uma visibilidade muito grande e a gente foi muito para a cidade, para Caraca, se apresentou lá no ginásio, então, na abertura do festival de quadrilhas, né, nas escolas, nos arraiais das escolas, né, solicitavam sempre. E assim, a gente fica muito feliz de ver que realmente os nossos alunos eles valorizam, como eu já te falei anteriormente. Tem alunos que já saíram daqui, mas que voltaram, que já até terminaram o ensino médio, que já estão aí, né, numa faculdade, voltaram para a escola por conta do boi. Ok, pessoal, hoje a nossa entrevista foi com essa equipe super top aqui da Escola Isabel Barral. Professora Selma, professora Claudete, com o boi da Mimica, boi da Escola Isabel Barral. Como vocês puderam observar, um contexto de educação misturado com cultura. Então vejam que educação não acontece apenas dentro da escola, vai muito além disso. E o boi da Mimica da Escola Isabel Barral nos mostrou que educação e cultura são fundamentais para o crescimento humano. E agora nós vamos conhecer mais um boi que vai nos fazer crescer como seres humanos, conhecendo essa história super bacana. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou na região do Guajará-Mirim e nós vamos conhecer a história do boi resolvido. E para isso nós conversamos com a dona Faustina Galiza, ela que é a guardiã do boi resolvido aqui do Guajará-Mirim. Dona Faustina, muito obrigado por nos receber aqui na sua residência. É uma honra para nós conhecer um pouco da história do boi resolvido. E essa história começa quando, dona Faustina? Eu quero falar para vocês que a história do boi resolvido é uma tradição mais de 100 anos, só que vem se passando de geração em geração, né? Foi com meus avós, meu pai, outras pessoas da comunidade. E hoje quem está como guardiã do boi resolvido sou eu. A história foi assim, passada já do meu pai, aí o meu esposo assumia o boi resolvido. Aí uns 20 anos mais ou menos, e era ele o responsável ainda, a gente fez uma festa muito grande. Aí o meu esposo se empolgou, tomou muita cerveja. Quando chegou na hora de apresentar o boi, ele não estava, nem como eu já sabia. E convidei o pessoal, a gente foi para cima da quadra e apresentamos o boi. Aí desde esse tempo ele já foi ficando mais sem apresentar e eu fui tomando conta. Aí a minha história já começa assim, né? E a gente foi assumindo, eu pelo menos, eu digo que eu entrei de gaiato, porque eu nem sabia direito, né? Mas aí eu fui pegando gosto pela coisa, né? E a gente tá fazendo uma oficina de percussão, né? Que é para as crianças aprenderem a tocar os tambores, né? Essas coisas, porque a maioria quando a gente começou mesmo, foi com um instrumento emprestado, que a gente emprestava da comunidade vizinha. Por isso, agora esses dias que eu consegui comprar, a gente conseguiu, o meu cunhado fez ali uns 3 tambores, né, que a gente tem, mas tem 2 tumbas. Eu fui comprando, a gente vai comprando assim, dependendo, tira até fiado e vai pagando, né? Porque como eu gosto de ter, consegui comprar um microfone. Aí é isso. O boi, ele atende aqui, ele sai aqui na região toda do Guajará-Mirim, já saiu para outros municípios, onde mais vocês já percorreram com ele? Olha, o boi resolvido, ele nunca foi na cidade, porque
nunca dava certo. Então só o Acará ainda não teve o privilégio de receber lá na cidade, mas a região do Alto Acará, o Baixo Acará, vocês andam tudo por aqui. Já foi no Baixo Acará, ali na escola do Nini, né? A gente já foi apresentar. A gente já apresentou no Centu há muito tempo, mas a gente já apresentou no Centu, a gente já apresentou no São José Liberto, no Curro Velho, na Praça Brasil. Né? Aí a gente foi para Mosqueiro no ano retrasado, a gente apresentou lá em Mosqueiro, num colégio grande, mais de 300 alunos, né? A gente apresentou lá. Então o boi resolvido, ele é resolvido a sair mesmo. Mas também quando ele resolve que não vai, ele não vai. Ah, e quando ele emperreia. Por falar em boi resolvido, a gente percebe que o boi resolvido de hoje, a estrutura que está aqui hoje é um ícone inédito, que não foi nem feito no Pará, não é verdade? Não, Vem de onde esse? Esse daqui veio de Parintins, um presente que eu ganhei, né? Hoje a gente tem essa estrutura que veio de Parintins, mas antes, como era, quem fazia? De onde era produzido o boi resolvido antes desse que está aqui hoje? Quando o meu pai mandou fazer já, era um senhor lá do Itancoã que fazia para nós. O filho dele era João Pomboca, a gente chamava, né? Era o marido da minha tia. Aí ele vinha de lá fazer. Aí esse olho aqui dele já fazia o fundo da garrafa, aquelas garrafas grossas, né? Que tem aquele fundo meio recolhido, né? Ele tirava para fazer aqui a coisa do olho. Aí essa armação aqui ele usava geniparana. Aí ele fazia essa estrutura tudinho, uma armação tudinho. Aí pegava a samambaia, pegava e colocava para secar, que era para fazer todinho, como se fosse a carne dele, Eu né? sei. Aí esses que ele fazia lá, tinha o buraco bem aqui, que Era mais pesado também. Que dança embaixo para ficar olhando, Ficar olhando. Esse lá era bem pesado, né? Bem pesado. Esse aqui já é mais leve, essa Esse versão. aqui já é mais leve. Hoje quem dança é o Michel, meu neto. É porque a maioria das pessoas que fazem parte são parentes. Olha, eu, aí meu esposo, meus filhos, os meus netos, minhas bisnetas, tem bisneta que já brinca, né? Aí tem as filhas da minha prima, que ela e as filhas já brincam, e assim vai. É tipo em família, né? Eu mesmo comecei a brincar na brincadeira de boi, eu tinha 7 anos. O boi de primeiro aqui, ele tinha a matança. A gente fazia a matança, tudinho aquela comédia da matança. Aí a gente tem ainda o vaqueiro, o rapaz, Dona Maria, a Catirina, tem a tribo dos índios, né, que é o Tuxaba com os índios. Tem o Pai Francisco, a Catirina, o Cazumbá, os batuqueiros, né, tem o padre, tem tudo isso. Os mesmos personagens. Os doutores. A gente só não faz a comédia da matança, mas a gente tem os personagens do dia. Qual é já que não faz a comédia da matança, resumindo, vocês fazem assim exatamente o quê? Só as cantorias. As cantorias. Eu canto. Dependendo da apresentação, porque se a gente fosse apresentar num local onde tem deixa eu ver como é que diz assim, um limite de hora, tempo, né? De tempo. Aí, por exemplo, eu vou cantar só 2, aí já vou fazer o rola, 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 boi, que chama todos os personagens, e já canta a despedida e já vai saindo. Dona Faustina, ouvindo aqui um pouco a sua história, eu fico pensando assim, o que lhe motiva a continuar hoje? Olha, a minha inspiração maior sobre a cultura é o meu pai. Meu pai já é falecido, mas ele gostava muito. O meu pai tinha uma história, papai era um contador de história que dava inveja de ver a memória dele. E agora uma pergunta, Dona Faustina. A memória afetiva do seu pai, a vontade de manter o movimento vivo, mas quais são as maiores dificuldades? A maior dificuldade que eu enfrento hoje, primeiro, o apoio financeiro. A gente é um pouco esquecido, eu digo assim, né? E a gente vê que esses apoios assim não somos. Até que agora parece que está abrindo algumas portas, né? Que, como dizia a minha mãe, te enxerga uma luz no fundo do túnel, né? A sua história é muito importante dentro da cultura do Acará. Eu particularmente não conhecia, vim conhecer agora. E lhe dou os parabéns para você e para toda a equipe do Boi Resolvido aqui do Guajará Miri. É isso? Acertei? Acertou. Parabéns, Dona Faustina, que Deus lhe abençoe, viu? Muito obrigado pela sua colaboração, pela sua participação. Deixa um recado final aí pro pessoal. Adeus, moreninha, adeus. Alegremente que eu já vou me retirar. Vou dizendo adeus, mas não vá chorar.
Quem quiser me ver, vai no Guajará que eu moro lá. E então, pessoal, gostaram de conhecer a história do boi resolvido lá da região do Guajará-Mirim? Essa história foi contada pela dona Faustina, essa pessoa excepcional. Mas olha só, nós não vamos encerrar por aqui. Temos ainda mais um para apresentar a vocês. Aquele que iniciou o movimento dentro da cidade de Acará. Quem aí lembra do boi Estrela d'Alva? Olá, pessoal, olha só. Hoje eu vou conversar com essas duas pessoas aqui maravilhosas. São pessoas que fizeram parte do movimento popular conhecido como Boi Bumbá aqui do Acará. Hoje nós vamos falar especificamente do boi Estrela d'Alva. Professora Lina e a Bira vão relatar um pouquinho para nós sobre o tempo que elas estiveram participando lá do boi Estrela d'Alva, que foi criado por dona Hermínia Rocha, que é a avó da Bira. Vou começar contigo, Bira. O que é que tu consegue lembrar, assim, qual era o teu papel lá dentro, como tu começou, como tu se inseriu no processo? O meu papel ali era ajudar na organização do boi da vovó, né? Por sinal, o Estrela d'Alva é um teatro de rua. Era um espetáculo mesmo, não um espetáculo circense. Era uma coisa muito bem organizada. Olha, a fundação do Estrela d'Alva foi por volta de 1940, né? Foi muito bem antes de eu nascer, né? Mas de 40 até 86, mais ou menos, que foi quando a minha avó ficou doente, né, e veio a falecer. Ela tomou conta do boi em organização, em tudo, na verdade, né, professora Lina? Mas teve outras pessoas que tomaram de conta, que no final mesmo já foi o Dário que tomou conta. Por sinal, foi amo do boi, né? E ficou responsável até, eu acredito, 88, não foi, Lina? Quando ele também foi embora daqui de Acará. Certo. Já ficou responsável o seu Zé Alencar, a própria Lina, o Dário, seu Benedito Paiva, Surara, seu Beneco, seu Tomé, que eram personagens do boi, né? O boi foi perpassando aí. Exatamente. Na época era uma diretoria que tinha, né? Perfeito. Mas Certo. a vovó sempre à frente. Porque na verdade era ela que criou aquilo, ela escreveu, ela compunha as músicas, ela junto com meu avô, né? Minha avó tinha um dom que nem nós sabíamos. Então ela era a guardiã, ela foi a idealizadora do projeto, era ela que ficava à frente de todo o movimento, Exatamente. apesar de designar em alguns momentos né, para outras pessoas, mas sempre ali nas mãos dela, o cuidado total da dona Hermínia. Exatamente. E aí, professora Lina, quando é que a senhora entra dentro, né, desse movimento popular? Eu entrei na década de 77, 78, por aí, deveria ter meus 14, 15 anos. E até então eu segui carreira com eles por muitos anos a fio, sendo a mãe Maria a dona do boi. Eu acho que eu fui uns 10 a 12 anos, por aí assim. Depois eu tive que dar uma parada porque eu engravidei. Aproveitando que a senhora está falando, né, sobre o seu papel, o seu personagem ali, né? Quais outros personagens a senhora pode estar destacando para nós? Olha, começava pelos amos, que nós tivemos vários. E de todos eles, o único que ainda está conosco vivo é o Djalma. A Catirina era o seu Beneco, que ainda está vivo, graças a Deus. O pai Francisco era o finado Capivara e o Cazumbá Zé Alencar. Inclusive, ele foi amo, um ano ele foi Cazumbá, aí depois ele voltou a ser amo de novo, aí depois ele voltou a ser o pajé e assim seguir a carreira, né? Certo, então dentro desse movimento a gente percebe que tinham vários personagens. Isso. E dentro desse movimento, quantas pessoas tinham ali participando? Quantos personagens, fora a produção? Nessa faixa de 60 a 80. Então eram muitas pessoas para fazer a pessoas. produção do teatro. Exato. E ainda tinha toda a produção. O pessoal que levava os adereços, né? Tinha adereço. E uma outra situação. Existia a dança que vocês faziam em determinado período, mas também recebi informações de que existia o dia da matança, né? Como é que funcionava esse momento? Aí ele morria, porque aí ele só voltava no próximo ano, né? Essa é a matança, o boi, na verdade, ele fugia do curral,
eles escondiam os vaqueiros, né, Andina? Escondiam o boi. Aí o pessoal ia atrás desse boi, ele estava escondido. Aí era uma coisa muito pai d'égua na rua, era moleque correndo atrás, era pistola. Você não está entendendo, sabe? Era uma coisa muito pai d'égua mesmo. O dia da matança ali, né? Então era tipo uma espécie de culminância. Exatamente. Nós começávamos a dançar, nós começávamos a ensaiar, na verdade, mês de abril todinho, maio. E quando chegava aquele dia, a dona Hermina avisava, olha, avisem as famílias de que a partir de tal dia o boi já vai começar a dançar. E a partir daquele dia nós não parávamos mais. Todo final de semana, era 2, 3 casas, fazíamos aquele teatro, cada um com a sua encenação, tinha todo um aparato, entendeu? Quando chegava no dia da matança, meia-noite, escondia-se o boi. No dia seguinte, lá pelas 3 da tarde, a mãe Maria, que era a dona do boi, reunia o povo, vamos procurar esse boi. Dava falta do boi. Aí saímos pelas ruas da cidade procurando, cantando, todo mundo cantando, não tinha um que ficasse calado, era a coisa mais linda. Todo mundo conhecia as músicas? Todo mundo conhecia as músicas, até porque nós passávamos 2, 3 meses ensaiando. E em cada casa, o mais interessante era que nós não repetíamos as músicas. Isso. Aquelas músicas que nós cantávamos na sua casa, não cantávamos na da Bira, entendeu? Eram músicas totalmente diferentes. E saímos nas ruas procurando este boi. E o vaqueiro escondendo ele. Ia-se na Rua Nova, o boi já estava para cá, para a Rampa da Balsa. E era tão interessante que o Cazumbá, Catirina e o Pai Francisco corriam com os vaqueiros junto com esse boi, para que ele não fosse pego para ser ceifado a vida dele. E quando nós conseguimos, quando o vaqueiro conseguiu pegar o boi, laçava-se, levava-se lá para a casa da dona Hermina, onde era feita a culminância. Fazia-se a matância, era uma coisa tão linda. Quando chegava lá para o tripa, que era a pessoa que dançava embaixo do boi, era dado um garrafão de 10 litros de vinho. Quando o Pai Francisco sangrava o boi, aí saía, aí derramava por dentro do buraco o sangue do boi, que era parado pela Catirina na bacia, que depois este sangue era distribuído entre todos os brincantes. Todos tinham que beber o sangue do boi para que ele não pudesse morrer. Aí qual era a intenção? De que no ano seguinte todo mundo pudesse estar livre para brincar novamente. Então, isso aqui era um movimento interno, Acará. Agora vocês saíram para outros locais. Vocês conseguem lembrar outros locais onde vocês foram, onde vocês puderam dançar? Qual vocês podem destacar para nós? O Estrela d'Alva foi dançar no Centur, né, que foi uma grande apresentação, por sinal, com Itomiaçu, Bujaru e as outras localidades por aqui por perto. Todos os lugares que chamavam Estrela d'Alva ia se apresentar. O espetáculo que era é inconfundível, sabe? É só na nossa lembrança mesmo. Infelizmente, eu acho que nem que nós quiséssemos resgatar o Estrela d'Alva, nós não íamos conseguir, com tanta beleza que foi na época. Eu costumo dizer que a minha avó foi a precursora da cultura caraense, né? Ela que começou tudo, porque não era só o espetáculo que era, só o Estrela d'Alva se apresentando. Na verdade, se tornava uma grande família. Lá todo mundo comia, lá todo mundo dormia, lá todo mundo se sentia bem, era bem acolhido. Então é por isso que eu te falo, o Estrela d'Alva foi único, será único. Hermínia Rocha, quem foi? Primeiramente, minha avó, né? Uma mulher firme, inteligente, empoderada, além do seu tempo, muito além do seu tempo mesmo. Uma pessoa inteligente, porque eu digo assim, uma pessoa que sentou pouco no banco de uma escola, mas compôs do jeito que compunha, aquelas músicas belíssimas do Cordão do Boi, sabe? Ter toda
aquela inteligência de fazer aquela encenação toda, e tudo partiu muito da cabeça dela. O meu avô mais era para compor, eu te digo mesmo, era uma pessoa muito forte, segura, empoderada, inteligente, né? Muito dona de si e muito escrota, muito brava. Ninguém tirava graça com a cara dela. Infelizmente, nós não temos registro. Na época que a Estrela d'Alva saía, não tinha esse aparato todo bacana, né? Não é muito difícil. Hoje é fácil registrar. Que hoje é muito fácil fácil guardar, ser registrado. O nosso Estrela d'Alva era a carcaça mesmo da cabeça do boi. É por isso Entendeu? que eu digo que era perfeita a cabeça, sabe? Era o crânio do boi, na verdade. E era muito bonito, sabe? Era muito bonito mesmo. Ok, Bira, Lina, eu agradeço a disponibilidade de vocês, agradeço por estarem colaborando com a nossa produção do nosso documentário. No mais, ao público que nos assiste, faço questão de registrar que professora Lina, professora Bira contribuíram aí grandemente para o desenvolvimento do documentário Bumba Meu Boi, ressaltando sempre Dona Hermínia Rocha, o nome da cultura no Acará, inclusive recebeu uma homenagem dos governos que passaram pelo Acará, que foi construída a Praça Hermínia Rocha, que era localizada ali onde é a Praça São José. Então, dentro da Praça São José, tinha a Praça Hermínia Rocha, que era uma referência a esse ícone da cultura no município de Acará. Infelizmente, nos dias atuais, com a reforma que a Praça São José passou, infelizmente, a Praça Hermínia Rocha, que era um local dedicado ao desenvolvimento da cultura no Acará, as danças populares aconteciam ali, dança de quadrilha, aniversário do Acará. Infelizmente, hoje nós não temos mais esse espaço. Fica a tristeza de saber que ela não tem um grande destaque. Eu não digo assim, numa praça, numa placa, porque para mim isso não vale. Mas eu queria pelo menos assim um reconhecimento dela como quem começou tudo isso. A cultura do Acará começou com a minha avó. Aí é esse reconhecimento que eu quero. Então eu quero só o reconhecimento de Hermínia Rodrigues da Rocha. Pessoal, que histórias bacanas nós acabamos de ouvir. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham gostado. Esse foi o documentário Bumba Meu Boi, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Acará, da Secretaria Municipal de Cultura, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo. Eu agradeço imensamente também a todos que colaboraram para o desenvolvimento desse projeto. Até a próxima e, claro, vamos continuar movimentando a cultura do município de Acará. Viva a força do folclore brasileiro, sou a arte e a fé dessa gente, a essência de brincar de boi, sou a cultura popular, nosso folclore é a cara desse povo mais feliz.